A paz do Senhor para todos. É um motivo de alegria mais uma vez passar por aqui. Ótima quinta-feira para todos. Vou deixar uma mensagem que se encontra em Apocalipse 3, verso 8, que diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém a pode fechar, porque tens pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Amados, a palavra do Senhor, aqui em Apocalipse, ela se refere às 7 igrejas que Deus enviou essa mensagem. E das 7 igrejas, 2 delas agradavam a Deus. Eu quero trazer essa mensagem para hoje. Qual tem sido, diante do Senhor, as minhas obras e as tuas obras? Será que as nossas obras diante do Senhor têm sido edificantes? Será que as nossas obras diante do Senhor têm sido uma negação? Será que nós temos feito de fato aquilo que o Senhor nos manda fazer? Nos permite fazer? Porque é muito fácil eu falar no nome de Deus, é muito fácil eu fazer menção a Deus, é muito fácil eu falar de Deus, mas será que eu tenho agradado a Deus de fato? Será que de fato eu tenho mostrado para Deus aquilo que Ele quer de mim e de você? Muitos hoje em dia procuram fazer algo pelas costas do outro, achando que ninguém está vendo, achando que ninguém vê, mas há um Deus nos céus que conhece e sabe do meu e do teu coração. Será que de fato nós temos agradado a Deus? Será que de fato, se Jesus voltasse hoje, eu subiria com Ele? O povo hoje em dia se acostumou com um falso evangelho. Um evangelho que só traz riquezas. Um evangelho de tudo fácil. Mas será que de fato é isso que Deus quer? Porque a mensagem Deus enviou para as 7 igrejas, mas 2 só agradou a Deus. Igrejas pequenas, mas com coração enorme. Porque viver obediente na palavra de Deus e obediente a Deus é diferente. É diferente daqueles que na minha frente, na tua frente, diz que obedece a Deus, mas pelas costas aborrece a Deus. É igual a história de Saul. O povo
vivia clamando e clamando pelo rei a Samuel. Samuel, queremos um rei. Não dá para enfrentar todos os dias. Os nossos inimigos batem a nossa porta, nos enfrentando. E um rei vai poder nos representar diante dos nossos inimigos, diante de Deus. E Deus ficou indignado com aquela situação do povo. Lá vai Samuel, fala com Deus, e Deus permite. Se é um rei que o povo tem clamado, então vou eu dar um rei. Porém, as consequências dele vai ser sobre todo o povo, ou seja, todo o povo vai pagar pelas consequências do rei. Deus foi lá, pediu para Samuel escolher dentre os povos de Israel um rei. E Deus assim, e Samuel assim fez. Por quê? Tem uma diferença entre Saul e Davi. Saul foi escolhido pelo povo por falta de obediência de Saul. Deus foi lá e escolheu Davi. Ou seja, Saul foi escolhido pelo povo e Davi por Deus. Ou seja, Davi foi segundo o coração de Deus. Saul segundo o coração dos homens. E muitas das vezes temos um Deus sobre as nossas cabeças. Muitas das vezes acordamos e uma nova aliança é feita em nossas vidas. Assim foi feito com as 7 igrejas. Cinco delas estavam em desobediência com Deus. E 2 delas estavam em obediência, estavam guardando a mensagem do Senhor, estavam guardando a fé, era humilde, era simples. É o que nós temos visto por aí, muitos se levantando em nome do Senhor, achando que lá na frente não vão pagar um alto preço. Saul pagou um alto preço pela sua desobediência. E tudo isso que Saul fez, o povo pagou. Aí Deus teve que levantar outro rei, segundo o coração de Deus, não segundo o coração do homem. E o que nós temos feito diante do Senhor? É muito triste o que vemos. Pessoas falam o nome de Deus, pregam bonito, falam bonito, mas o coração cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de feridas. Sabemos que somos limitados e falhos. Mas quando a gente tem um Deus sobre a nossa cabeça, aí sim, tudo é mais forte, tudo é mais fácil.
Mas as pessoas hoje em dia têm clamado por coisas fúteis, coisas que não vêm do coração de Deus. As pessoas esqueceram de orar pelo um ente querido. As pessoas têm deixado de orar por alguém que está enfermo, para orar por si, para que Deus venha satisfazer seu próprio ego. Hoje em dia, não temos visto igrejas como essas duas que Deus cita em Apocalipse 8. Igrejas comprometidas com a verdade, comprometidas com o Senhor. Mas hoje em dia existem igrejas que acham que são comprometidas com Deus. Igrejas que a própria liderança são milionários. Lideranças que são ricos e não têm feito nada. Não têm feito nada. E uma que me chama a atenção é que quando Deus escolhe alguém segundo o coração dele, pode se levantar quem for. É como a mensagem fala: conheço as tuas obras. Ou seja, Deus conhece minhas obras. Deus conhece as tuas obras. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que alguém fecha, Deus abre. Não há na terra alguém semelhante a Deus. Não há. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Que obras você tem colocado diante do Senhor? A obra da desobediência, a obra da humilhação, a obra do orgulho ou a obra do amor, do respeito, do carinho, do afeto? Essa igreja, essas duas igrejas, ela tinha tudo que Deus esperava que uma igreja tivesse. Uma igreja comprometida com a verdade. Quando eu falo igreja, não é o templo. A igreja somos nós. Somos nós que temos que demonstrar diante do Senhor as boas obras, porque existem as má obras. Fica com essa reflexão. Qual obras você tem colocado diante do Senhor? Que Deus te abençoe. Fica com essa reflexão, porque Deus, Ele vê o meu deitar, o meu levantar, conhece as minhas qualidades e meus defeitos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.